Então vamos continuar. Não sei se ele vai falar aqui de novo. Não, não vai falar. Ontem estava falando do trem em movimento, rumo ao despenhadeiro do inferno, e ninguém percebia nada, né? O ermitão gritava, cuidado, está para despencar do trem, e simplesmente todos estavam aí no barulho do trem. Aquele barulhão do trem, ninguém estava prestando atenção em nada do que ia acontecer, nem aos avisos também. E o que é o barulhão do trem? É o barulhão do mundo. O mundo. Entendeu agora por que o mundo faz tanto barulho? O mundo está sempre assim, com som. Tem gente que chega em casa, já liga o computador, lá liga a internet, já põe música no aparelho de som, já liga a televisão e, sei lá, vai para outro lugar e liga mais coisa. Fica com barulho o dia inteiro, não pode ficar no silêncio. Se ficar no silêncio, vai ouvir a Deus, não quer ouvir o Senhor chamando. Então você entra numa loja, invariavelmente aquelas rádios com aquelas músicas virtualmente até pornográficas, né? Quando não é muito pornográfico, ou está falando de bebida, ou é vulgar, pelo menos, aquelas coisas de mau gosto, horríveis, né? Ou então televisão, noticiário ligado, entra lanchonete, aí restaurante no geral, né? É aquela padaria, né? É aquelas notícias lá, né? Aquela notícia do urubu, né? Notícia dos corvos, ficam só esperando acontecer coisa ruim para ficar espalhando. E isso o tempo inteiro. E a pessoa vai se acostumando com isso. Tem gente que entra na internet, vai navegar na internet, coloca som no ouvido. Você está lendo o site ou está ouvindo música? Está vendo a rede social, está lendo as coisas ou está ouvindo música? O que você está fazendo? Então tem gente que já trabalha, é viciado em som. Sabia que tem vício de som? A pessoa tem que estar com o som o tempo inteiro. Isso é para a pessoa não se encontrar com Deus, não se encontrar com ela e nem com Deus. Ter certeza que ela está no movimento o tempo todo. Também não é uma coisa tão nova nos últimos anos, já tem umas décadas isso acontecendo, mas foi piorando e agora está chegando num ponto que, assim, é o que eu falo, se eu vou no supermercado fazer compra, chego lá e está aquele sonzão, eu peço para baixar, porque não consigo nem pensar, como é que eu vou... Parece que a intenção é essa, né? Vocês não conseguem comparar os preços, aqui está alto demais, aqui que é isso. Aí se não abaixa, desiste, porque você não consegue raciocinar, gente. Aquele sonzão parece que é para você não pensar mesmo. Pega o que está na frente, que é o mais caro, e vamos embora. Não é para você pensar. Então é complexo. Isso aí é o barulho do trem. É o trem em movimento, o barulho do trem. O trem faz aquele barulhão, que é para a pessoa não escutar quem está avisando. Está acabando, é o fim do mundo. Olha o anticristo vindo aí, a terceira guerra mundial. Vocês não estão vendo nada. Não estão nem escutando. Vendo, eles não estão nem escutando nada, quanto mais vendo. Aí agora aquele cara do foice lixo lá inventou aquele óculos, né? Não parece um óculos, parece uma máquina de mergulho, né? Ele põe aqui na cara assim, uma máquina de mergulho, viu? Aquelas máscaras de mergulho que a turma usava, acho que usa ainda. Então, quer dizer, o negócio é um absurdo, é para distrair você. É para que você não ouça a palavra de Deus, não ouça a voz de Deus, não ouça a voz do seu anjo da guarda. É para a pessoa ficar o tempo inteiro no movimento, até que finalmente chega a hora que o trem descarrilha, vai para o inferno, e aí quando vê, é tarde. Isso aí é a profecia de ontem. Completando, né? Vamos lá? Por causa da corrupção dos costumes, Satanás se introduziu no Sancta Sanctorum, e enquanto comanda todos os reis e poderes políticos da terra em batalha contra mim, desde o exterior da cidade santa, paralisa de dentro a minha ação, entorpece minhas empresas e frustra meus projetos. Olha, esse mim está em M maiúsculo, Jesus falando, hein? Por causa da corrupção dos costumes, Satanás se introduziu no Sancta Sanctorum, e enquanto comanda todos os reis e poderes políticos da terra em batalha contra mim, desde o exterior da cidade santa, paralisa de dentro a minha ação, entorpece minhas empresas e frustra meus projetos. Então, olha só. Satanás entrou no santuário e o encheu de abominações, sustentado por poderes que se intitulam católicos e que de dentro do próprio santuário fazem guerra contra nós. Uma guerra atroz, a mais perigosa que a igreja já teve de enfrentar. Porque quando a guerra é de fora para dentro, você sabe quem é o inimigo. Então fica fácil até rezar contra o inimigo. Nós tivemos lá Papa Leão XIII, ele lançou as orações chamadas leoninas, que era para rezar em toda a missa. Essas orações eram para ser rezadas justamente aí pedindo ao Senhor que fortalecesse o Papa
e que os comunistas não conseguissem tomar o poder, porque queriam, de qualquer forma, tirar o Papa, tirar o poder do Papa, etc., na Itália. Então era rezado justamente, o mundo inteiro, todo lugar que tinha missa, rezava as orações leoninas, exatamente para isso. É claro que o Paulo VI tirou, mas enfim, era assim, feita uma campanha de oração mesmo em cada missa, imagina o poder que isso tem. Então fica fácil você ver os comunistas lá, anarquistas, etc., querendo tomar o poder e o Papa aqui resistindo, aquela gente simplesmente querendo acabar com as propriedades da igreja, querendo acabar com a igreja, querendo acabar com o Papa, querendo acabar com os católicos, e o Papa aqui sendo aquele baluarte resistindo. É fácil ver quem é o certo ou errado, quem são os inimigos da igreja, mas agora não é mais. Agora é mais difícil. Porque aí eles perceberam o seguinte, gente, que malandro nós somos, gente. Toda vez a gente tenta chutar a porta, né? Tenta derrubar lá as muralhas, pular o muro, não dá certo não, gente. A gente sempre é rechaçado, tem que ter outro jeito. Conversinha no inferno. Eu tenho uma ideia brilhante, é assim, nós vamos entrar assim pela porta da frente, mas numa boazinha assim, vamos entrar, nossos seminaristas vão se infiltrar e vão tomar o poder. Chefe, mas vai levar anos para acontecer isso. E daí? Eu sou o diabo, eu sou eterno, vamos lá. Ele tem o plano, ele tinha e tem o plano de tomar a igreja de dentro, já tomaram. Mas quem colaborou com ele que está no inferno simplesmente não teve tempo para ver a obra terminada, porque isso aí tem pelo menos 2 séculos de invasão. Jesus já reclama lá para a irmã Maria Pierina, melhor, para a irmã Maria de São Pedro. Jesus reclamou para a irmã Maria de São Pedro no século XIX que eles estavam muito tristes que os comunistas tinham invadido a igreja. Só que isso é antes de ser lançado o comunismo. São meses antes do Karl Marx lançar o Manifesto Comunista. Jesus já estava reclamando. E o que é que uma freirinha lá, coitadinha, no meio do Carmelo, além de rezar, que mais que ela entende? Nada de política, pois não tem jornal, não tem nada, não tem acesso a nada. Olha a revelação aí. Com certeza ficou, né? Mas o tempo mostrou rapidamente que era isso que estava acontecendo, e é que é revelação milagrosa. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eles tomaram a igreja de dentro, os inimigos estão no poder. Os inimigos da igreja, os inimigos de Cristo, os inimigos de Deus, os inimigos do povo de Deus tomaram o poder e estão falindo a igreja. O problema é que eles acharam que eles iam mudar a igreja, virar a igreja. E aí, ao contrário do que está acontecendo, eles não conseguem mudar tudo que eles queriam na velocidade que eles queriam, mas uma coisa eles estão conseguindo, falir a igreja. Porque muita gente não aceita o que eles querem fazer. Então a igreja simplesmente está perdendo fiéis a rodo e está falindo cada vez mais depois da tal da pandemia, e o que nós estamos vendo aí é isso. Os inimigos no poder, você acha que o plano deles era simplesmente falir tudo e ficar sem emprego? Claro que não. O plano deles, eles acharam que os católicos já estavam assim, amaciados de tal forma que eles iam chegar lá com as abominações e iam fazer o que quisessem e todo mundo ia aceitar. E todo mundo ia aceitar, mãe terra na cabeça. Não aconteceu, não é bem assim. Claro, tem os xaropes que ficam lá, especialmente na Alemanha, tem os países aí, também não pode falar que é toda igreja, em alguns lugares, em algumas paróquias, em algumas catedrais. E a gente não vê que é isso em tudo. Mas, porque tem gente que sai, mas tem o xarope de cabelo branco lá, um xaropinho lá, que o indivíduo está lá, entrando de bicicleta, o padre, entre aspas, e a turma aplaude. Você vai ver na missa com um cara de palhaço, pintado de palhaço, e a turma aplaude. Põe um globo terrestre enorme no meio da catedral e a turma aplaude. Faz lá um altar com um monte de terra, põe uma tábua de acrílico em cima, né, uma placa de acrílico, e a turma aplaude. Então, gente, então tá bom, vocês são da igreja gregoriana mesmo, porque os fiéis sérios já saíram daqui. Tá certo? Os fiéis de verdade caíram fora. Então, meus irmãos e minhas irmãs, são absurdos e mais absurdos. É o que o Beato está falando aqui, olha. Satanás entrou no santuário e encheu de abominações. Abominações, não é uma só. Sustentado por poderes, se intitulam católicos. Dizem que são, mas não são. E que de dentro do próprio santuário fazem guerra contra nós. Contra nós, igreja, contra o céu, contra Nosso Senhor, contra a fé. Uma guerra atroz, a mais perigosa que a igreja já teve de enfrentar, porque é de dentro. É de dentro, eles tomaram o poder. Como é que você enfrenta isso? Sendo igreja doméstica, sendo remanescente em casa, atendendo o chamado de Jesus. Só tem isso para fazer. Resistência agora é verdadeira, é a igreja doméstica, é a igreja em casa. Não é o sujeito que diz, somos resistência, amém, amém, né? Tudo em latim.
E depois vai lá beijar a mão do Mário Bergoglio lá e pergunta, podemos abrir mais aí alguma igreja na Europa? Nós queremos abrir na França, não sei aonde, não sei podemos, se autoriza. Mas pro povo tá aí aquele discurso, ele é só o mau papo, vai lá e beija a mão do cara. Fico pedindo ordem, resistência desse jeito com o negócio pra você, hein? Imaginou lá na época do Papa João Paulo II, quando ele era mocinho, era padre, ainda seminarista, e tinha resistência polonesa se fosse desse jeito? Diz que a resistência polonesa, mas está lá jantando com os nazistas lá, depois com os russos, soviéticos. Porque ao inimigo convém nos combater a partir de dentro da fortaleza, e por isso ele usa a roupagem e o nome de católico. E com essa fachada se apresentem certos atos religiosos para fascinar as turbas e criar confusão até no céu. Tá vendo? Não está diante do teu olho? É isso, é exatamente isso. Usam roupas de padre, de clero, dizem que são católicos, mas não são. E fascinam as turbas e criam confusão até no céu. Não é só aqui na terra. Tamanha heresia dessa gente, a afronta desses filhos do diabo contra Deus, que se infiltraram, um bando de excomungados, se é que um dia eles foram católicos na vida, são todos comungados. Certo? Alguns desses homens e mulheres, olha aqui, ó os mintos da vida aí na internet, presta atenção. Alguns desses homens e mulheres exibem uma virtude religiosa aparente, vão se confessar, ouvem a missa, comungam com frequência, mas o que há com eles? Horror! Ó, gente, isso aqui é a descrição da falsa igreja na nossa frente aqui, o que está acontecendo agora. É o nosso tempo, não é? Exatamente isso. Quanta gente não fala que serve a Deus, está servido no nome santo de Deus. O castigo dessa gente é inferno. É inferno. Realmente, olha, já pode preparar uma malinha de paraqueimol para levar para o inferno, porque vai queimar no fogo do inferno. Não todos. Não todos. Não é porque eu estou jogando praga, não. É porque é a justiça de Deus. É, está nas profecias. Pensa que invade a igreja de Deus, engana todo mundo e simplesmente depois está tudo certo e vai para o céu. Ah, parece. Recolhem as formas eucarísticas, levam-nas para casa e as apresentam em sessões satânicas para serem espezinhadas. Olha aí. Isso quando tinha ainda, né? Quando tinha ainda a consagração do pão e do vinho, que não tem mais, mas estamos falando aí até o Bento XVI. Já está mais adiantado que isso. Esses são os Judas, dentro do próprio santuário, que introduziram os demônios no local onde não tem direito e encheram o templo de Deus de abominações. Um monte de cultos diferentes, cheio de culto diferente dentro da igreja bergoliana. Fiquei de queixo caído agora desses dias, que eu vi uma notícia falando assim que eles estão fazendo cultos ecumênicos com o pessoal dentro da igreja, de Natal, né, com o pessoal que é muçulmano. Para eles não se sentirem excluídos, filho. É isso. Não pode deixar excluir as pessoas. A nossa igreja é uma igreja inclusiva. Né? Então a gente faz isso mesmo. A gente não deixa os coitadinhos excluídos. Então a gente faz uma cerimônia ecumênica para acolher todo mundo. Então. Aí faltou mostrar as mesquitas fazendo a mesma coisa. Né? Tá certo eles de não fazerem, cada um na sua fé. Gente, por favor. O errado é essa gente, mas são bergolianos, não são católicos. A igreja é isso aí, a igreja deles é juntar todo mundo para entregar na mão do anticristo. E eles acham que eles vão ficar comandando, ainda acham que vão ficar por cima. Até parece. O demônio usa a pessoa para a finalidade dele, dá alguma coisa de acordo com o preço da pessoa, que ela se encantar com o negócio e depois derruba no chão. Tem gente que saiu da paróquia aqui que está acontecendo isso. O demônio levou lá em cima e agora já está voltando para o chão e vai se afundar no inferno. Só isso. Isso aí é normal, é o zelo e vizedo, como se fala. Isso aí é do feitio do diabo. Fim de papo. Vocês vão ver muita coisa ainda. Quem saiu da Arca de Noé e resolveu meter o pé na porta, vou lá para fora que eu não gostei daqui. É bem apertado, eu sou claustrofóbico, eu estou saindo. E resolveu fazer isso aí... Não vai dar tempo de voltar. Recolhem e falei. Vereis homens que se titulam católicos, mas blasfemam como demônios e perseguem com furor o catolicismo. Vereis o diabo dentro do próprio santuário, desafiando a onipotência de Deus com blasfêmias proferidas diante de seus altares. Vereis, tá vendo?
Olha o anticristo aí. Olha o filho do diabo aí. Vereis o diabo dentro. Vai chegar isso aqui, gente. Dentro do próprio santuário, desafiando a onipotência de Deus com blasfêmias proferidas diante de seus altares. Pois não fizeram lá aquela turma de bispo, entre aspas, cardeal, entre aspas, junto com o Jorge Mário Bergoglio, colocaram a imagem lá da Pachamama lá, representando a Mãe Terra. Eles usaram Pachamama só para dizer que era da América do Sul, da Amazônia, que nem é, por sinal, é do Peru, né, da Bolívia. Não tem nada a ver com o nosso pedaço aqui. Mas simplesmente fizeram lá consagração àquela imagem lá, e os deuses dos pagãos são demônios, é o que ensina a nossa fé, cada um na sua fé. O sujeito que é na igrejinha da Pachamama é um problema dele, não tem nada a ver com isso, mas não dentro da nossa igreja, aí não. Ainda bem que não é a nossa igreja, só que estão usando nossos prédios, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não é mais isso, não está mais lá, está nas casas agora, cumprindo as profecias, só que usam nossos prédios e confundem as pessoas, dão escândalo usando o nome de católico. Põe logo a igrejinha do anticristo aí, gente, seja sincero. Nós vamos ser sinceros, poxa. Vereis no povo católico as abominações pronunciadas por Daniel, profeta. Vereis o anticristianismo instalado no poder. Gente, é ou não é? Nós já estamos vendo. Nós estamos vendo o anticristianismo no poder político do mundo. Do mundo. Qual é o governante hoje que é verdadeiramente católico? Quem? Quem você falou? Ah, não, esse não é não. Pensou nele? Não é. Só usa o nome de Deus para ganhar eleição, mas não é o caso, tá bom? É só assim, marketing, né? Tem que ter assim um diferencial. Então o cara fala que é, né? Aí vai lá na igreja, do jeito que entra em Aparecida, entra também nas igrejas evangélicas, uma coisa e outra, na época da eleição. Depois sumiu, já não tem mais religião de novo. Não vou para tumultuar, você está maliciando as coisas. Certo? Então, isso é no mundo inteiro. Onde tem maioria católica, eles vão fazer uma medinha lá, depois aquele abraço. Absurdo. Vereis que o diabo se introduziu no lugar sagrado e corrompe, perverte, tenta, prova. Católicos da Espanha e da Itália e de todo o mundo, este, em resumo, o juízo do ermitão sobre o seu futuro. Eu vou deixar isso aqui para amanhã. Amanhã a gente continua, que vai entrar num outro trecho aqui. Então, a gente não vai terminar hoje. Por sinal, não precisa dar de hoje. Que dia que é hoje? 9 de janeiro de 2025. Então, amanhã eu vou achar que eu estou aqui e começo aqui de novo. Tem a ordem, tem uma organização, sabe? Que é quase 6h30 já. Aí não vai dar para fazer a segunda parte, mas esse assunto aqui já esgotou. Deixa eu só fazer um comentário final. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos vendo tudo isso nos nossos olhos. Nossa Senhora de La Salete disse que o anticristo vai se sentar no trono de Pedro. Eu falo isso aqui, a turma da Nossa Senhora de Fátima, não são todos, mas tem sempre um palhaço. O quê? Mentira, isso nunca vai acontecer. Vai discutir com Nossa Senhora e com a igreja, e você diz que faz parte porque é profecia reconhecida pela igreja. Capite? Então, tudo isso já está acontecendo. No século XIX devia ser um escândalo, né? Se lesse isso aqui para nós em 2010, seria um escândalo. Oh, puxa, quando será que isso vai acontecer? 2025 já está acontecendo diante dos nossos olhos, que estão muito abertos porque o Senhor abriu e, infelizmente, diante dos olhos de tantos que continuam com os olhos fechados e ou não querem ver, ou é forte demais quem pode aguentar as palavras duras, ou então faz até assim, não estou vendo nada. Por mais que a gente avise. A gente continua avisando, né? Pelo menos a gente fez a diferença aí, somos o diferencial, mostrando aí a diferença. Tudo isso está acontecendo. A invasão da igreja já aconteceu, eles já chegaram no poder. Agora é a grande tribulação, o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta, 3 dias de escuridão, a ira do Senhor, levando essa gente toda para o inferno, todos os ímpios e os iníquos. O que eu tenho que falar para aquele 1/4 que vai sobrar? Convertei-vos e credes no Evangelho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.